Mostrando um momento de indignação de familiares do garoto Samuel, 4 meses de idade, que foi barbaramente assassinado pelo pai. O Douglas, lá de Itabaiana, que teve um caso com uma garota e essa garota ficou grávida. A Ana, e ele não queria a gravidez porque ele era casado, abriu o jogo. Mas ela teve o bebê. E anteontem, ele foi para a casa dela, namorar, beber, e lá aconteceu uma tragédia. Ele arremessou o garoto contra a parede, matou o garoto e foi embora. Nós temos as imagens do sepultamento do garoto Samuel na cidade de Coronel João Sá, na Bahia. Põe na tela, mostra esse momento. Momento triste para a família, indignação, muito choro, raiva e cobrança. Que justiça seja feita para que o Douglas Rayali, o pai da criança, pai biológico da criança de 4 meses de idade, um bebezinho em início de vida, que foi arremessado na parede, e há uma suspeita de que ele deu um soco no olho da criança, pois de acordo com o Conselho Tutelar, integrantes do Conselho Tutelar de Areia Branca, havia uma mancha roxa no olho esquerdo do pequeno Samuel. Aí, debaixo de chuva, parentes e amigos, num clima de comoção, levaram o corpo do Samuel para o cemitério da cidade de Coronel João Sá, no interior da Bahia, cidade natal da mãe do Samuel, a Ana, que, segundo informações, também foi agredida enquanto dormia. Impressionante em tudo isso, amigos, é que a testemunha ocular, um garoto de 8 anos de idade, irmão da vítima, irmão do Samuel, filho da Ana, estava lá e presenciou tudo. Eu estive no local do crime, na cena do crime, no quarto onde tudo aconteceu. Põe na tela, produção. Olha, nós estamos na casa aqui onde aconteceu a tragédia. Uma criança de 4 meses de idade foi arremessada contra a parede. Esta criança é fruto do casal Ana e Douglas. Ana, garçonete de um bar em Itabaiana, Douglas a conheceu, passaram a ter um caso, até que ela ficou grávida desse bebê. Então, ele abriu o jogo, disse que era casado, que não poderia ter filhos. E aí começou uma relação conturbada. Ele veio aqui na cidade de Areia Branca ver a Ana. E aqui eles sentaram. Vocês podem ver que aqui tem cerveja, tira-gosto. Ali no canto, olha só, quanta cerveja eles beberam. Beberam o dia todo. Beberam o dia todo. E então, Ana, que já estava alcoolizada, foi dormir. E em determinado momento a criança começou a chorar. Foi aí a reação do Douglas, que agrediu a criança de 4 meses de idade. Agrediu a criança, seu filho, de 4 meses de idade. Aqui essa senhora, prima da Ana, sofrendo bastante com a situação. Somente ela está aqui na casa e ela, há poucos instantes, disse que ela pode ter sido drogada pelo Douglas. Você pode falar comigo? Você acredita que ele tenha dopado ela? Sim, eu creio que sim, porque assim, a quantidade de bebidas, assim, eu creio que Ana não ia pagar assim, pra não ver uma atrocidade dessa com o bebê dela. Ele botou alguma coisa na bebida dela. Ela apagou? Ela apagou literalmente, e ele fez isso pra fazer essa atrocidade com o bebê que ele nunca aceitou. Desde a gravidez, ele nunca aceitou esse monstro. Esse é o quarto que o bebê estava dormindo? Eu posso entrar? Acenda a luz aí, por favor. Chega aqui. Olha. Ele matou a criança nesse quarto. Ele pegou a criança e jogou nessa parede. A criança foi morta por traumatismo craniano. Viu? Depois da criança morta, ele colocou a criança onde? Ele colocou a criança no carrinho. Esse carrinho? Isso, tá com um lençol sujo de sangue. A criança foi colocada nesse carrinho. Agora, teve uma história de uma outra criança nesse cenário. Presenciou, de 8 anos, o outro filhinho dela presenciou na hora que ele jogou na parede, o bebê. E além de ter feito essa monstruosidade de jogar na parede, ele ainda agrediu a criança com soco no rosto.
A criança está com hematomas pelo corpo todo, com o olho roxo. A Ana foi abusada sexualmente também. Que ela amanheceu nua aqui na cama e toda machucada, com hematomas nas costas de mordida. Você conhecia esse Douglas? Esse indivíduo não conheço, só via falar. Desse indivíduo, esse monstro, ele tem que pagar, que a justiça seja feita, e eu confio na justiça, viu? Eu confio muito, ele tem que ser pego para ele pagar pelo que ele fez, essa monstruosidade com um bebê de 4 meses, só indefeso. Depois que ele saiu aqui da casa, ele como é que foi? Depois que ele matou a criança, como é que ele evadiu-se daqui? Ele se evadiu-se do lugar como se tivesse tudo bem, colocou a roupa na criança, que a criança estava só de fralda, que ele tirou para maltratar a criança. Peraí, depois que matou a criança, ele vestiu a roupa na criança? Sim, para dizer que a criança estava só dormindo. Colocou chinelinho, roupa, macacão na criança e tudo. Quando a mãe acordou, a primeira coisa que ela faz é ver o bebê, como é que está. O bebê estava morto. Estava morto e ela agredida, nua aqui na cama. Veja só, foi um crime premeditado. Premeditado porque ele matou a criança, jogou-a contra a parede, deu socos na cabeça da criança, depois vestiu a roupa da criança. Olha aqui as gavetas remexidas, sinal de que ele tirou a roupa daí, né? Sim, isso. E ela, antes de deitar, ela deixou a mamadeira do bebê pronta para dar na madrugada. Ele dopou, ela sinal que ele dopou, que a mamadeira tá aqui, que ela não deu ao bebê, porque ela estava dopada e a criança morta. Não chorou para o irmãozinho também vir acordar a mãe. Tá aqui a mamadeira do bebê, que ele não tomou. Gente, veja bem a situação. Ele não aceitava essa criança, não, porque era casado. Ele era casado, ele tem outra mulher em Itabaiana. E a outra mulher não pode ter filho. E a Anaísa engravidou dele. Ele não aceitou. Ele não aceitou do início. Se ele não, porque ele não se saiu dela, já que ele não queria filho, fez uma monstruosidade dessa, deixava ela tem família. Ela parecia ter gostado dele porque recebeu ele na casa dela. Isso, ela gostava, um amor doido, eu não entendo. Uma pessoa que não aceita o filho e ela ama assim esse homem, loucamente, esse monstro. Eu espero só isso, que ele seja pego, que ele pague pelo que ele fez e que seja um crime inafiançável, entendeu? Eu espero que ele pague e que ele, se ele estiver ainda foragido, que ele reconheça a barbaridade que ele fez com uma criança de 4 meses. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar por isso. Gente, tá aí um crime que abalou a pequena cidade de Areia Branca, com cerca de 18 mil habitantes, todos chocados ao saberem deste crime, da crueldade com que esse crime foi perpetrado. Um bebê de 4 meses de idade arremessado contra a parede, agredido. E a situação, ele foi morto pelo próprio pai, isso aqui fica indignado. Pai, né? é indignado, é cruel demais, muito cruel. Como é que faz isso com o próprio filho? Não é um ser humano, é um monstro uma pessoa dessa. Não tem que ficar entre a sociedade, não. Um monstro desse não pode. Meu Deus. Tá aí, portanto, a indignação. Você é prima da Anaísa? Eu nasci, a gente foi criada junta, praticamente irmã. A gente foi criada juntas. Tá aí, portanto, gente. Olha, eu tenho bebida aqui, tudo quanto é canto. Olha, eles beberam muito, né? Beberam muito. Parece que teve os desentendimentos entre eles dois antes. Será que tem? Possivelmente sim, né? Porque tá tudo desorganizado, a casa fora de ordem. Provavelmente sim. Entendeu? Você já olhou por aí? Os vizinhos não querem falar nada, ninguém quer se comprometer, entendeu? Com relatos do que houve, se houve pedido de socorro, algo assim. Ninguém disse nada. Ninguém. Muito triste. Obrigado a você, tá? De nada. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui na cena do crime, neste bárbaro crime em que um bebê de 4 anos foi assassinado pelo próprio pai. O tom da indignação. São 4 meses. O bebê de 4 meses de idade. O elemento frio, calculista, um demônio. O Douglas lá de Itabaiana, que foi para Areia Branca praticar esse crime, meus amigos. Os senhores ouviram um relato? Depois que a criança, ele jogou na parede, deu soco na criança. Ele vestiu a criança com roupinha. Colocou um sapatinho e colocou no carrinho ao lado da cama da mãe. Que quando acordou, lembrou, ela estava alcoolizada, né? E, ai meu Deus do céu, a mamadeira do Samuel, cadê? Quando foi pegar o Samuel, Samuel estava morto.
caso de Areia Branca, comigo. Depois que a Ana acordou e viu o filho Samuel de 4 meses, morto no carrinho de bebê, ela ligou para o Douglas, ela ligou para o amante. Você matou meu filho? E ele disse, você está doida? Ela falou, inclusive, a polícia já está aqui. Ele disse, eu estou indo aí. Desligou o telefone e foi embora. Eu estive na delegacia, no momento o delegado não estava. Conversei com o cabo de polícia responsável pela guarnição que esteve no local do crime. Põe na tela. Olha, nós estamos aqui na delegacia da cidade de Areia Branca, Cabo Arialdo. Ele estava com o pessoal que esteve primeiro na casa. Como é que foi o chamado e como foi lá no momento que vocês chegaram? Fomos chamados via telefone funcional, a senhora Ana relatando que tinha acordado e tinha encontrado o filho morto com uma pancada na cabeça. Solicitamos ela que entrasse em contato com o SAMU, chegamos até o local e já quando encontramos a criança, já encontramos sem sinais vitais. Logo com a chegada do SAMU, foi constatado que a criança estava em óbito e por traumatismo craniano. A mãe não sabia, por estar em estado de embriaguez ainda, por ter passado ontem o dia todo bebendo com o companheiro, não sabia o que tinha acontecido. Conversando com a criança, que é filho dela só, não é filho do relacionamento com esse rapaz, a criança nos passou que viu na hora que o pai da criança pegou a criança e jogou de encontro à parede, porque ele tentava dar uma mamadeira à criança, a criança estava chorando muito e nesse momento ele pegou e arremessou a criança contra a parede. Logo depois que fez isso, solicitou à criança maior de 8 anos que fosse fechar a porta, que ele já ia embora. Que ele tem um relacionamento extraconjugal com essa senhora, mãe do filho dele. Que ele iria embora. Quando a gente chegou no local, ela estava falando com ele. Ela disse que ele estava voltando para o local, mas quando soube que a polícia estava presente no local, não retornou. Quer dizer que depois da morte, ela ainda conversou com ele por telefone? Conversou com ele por telefone, disse que tinha encontrado a criança do jeito que estava, o que é que ele tinha feito com a criança, ele disse que não tinha feito nada e que estava indo ao local. Aí ela disse, a polícia já está aqui, tudo, aí ele fez, não, daqui a pouco eu chego aí, mas só que ele não retornou. Entramos em contato com os colegas para fazer diligências em Itabaiana, que é onde o cidadão mora. Os colegas fizeram diligências, mas até o momento não conseguiu êxito na localização do cidadão. Acabou um crime covarde, bárbaro, pela maneira como foi perpetrado e contra quem foi perpetrado. Justamente a criança indefesa, ele pode ter chegado, bebido com a mãe e tudo, para a mãe não percebesse o que ele ia fazer. Ela argumentou que ele, desde o início da gravidez, não queria a gestação da mesma, que já teria tentado interromper a gestação dela, mas fez essa crueldade com a criança. Obrigado. Tá aí, portanto, se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Eu estou confiante no trabalho da polícia, que a polícia vai pegar esse elemento. Douglas, imagina, meu xará, vai botar este Douglas atrás das grades para que ele pague pelo crime que cometeu. Afinal de contas, a vítima, uma criança de 4 meses. 4 meses. Ele é pai biológico da criança, matou a criança, ele não aceitou.